né? Crama, que vem pregando o Evangelho. 3:3. O 7, uma grande luz. 4, do 14 ao 16. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão da Montanha. Ou seja, ela veio antes, né? Mateus ele traz uma narrativa completa até chegar no Sermão da Montanha. Ele não perde a narrativa, ele traz uma estrutura dorsal para mostrar acerca da divindade do Filho de Deus, que era Cristo, de todas as narrativas, para até chegar ao Sermão da Montanha, que é considerado hoje, né, o mandamento da igreja, tá? Porque o Sermão da Montanha, ele é a estrutura da nossa fé. Aquele que a irmã falou, que o Diego falou que se nós cumpríssemos 10% já seria suficiente. Por quê? Porque ele é o nosso mandamento. Jesus, ele não foi à toa, irmãos. Ele deixou os mandamentos dele. Os mandamentos de Jesus estão aqui, Mateus 5. Mas só que Mateus ele não ia começar diretamente o Sermão da Montanha. Ele traz uma narrativa para toda uma coluna dorsal, explicando passo a passo, desde o nascimento de Jesus, né? Traz a genealogia dele, para provar que ele era descendente de Davi. Aí mostra onde nasceu Belém, para provar o cumprimento da profecia. Pois traz, né, falando do Egito, porque na profecia falava também que ele ia para o Egito, ele vai para o Egito, aí volta do Egito, aí vem para Belém, vai para Nazaré, né? Então nós vamos ver todas as narrativas. Esse ele nasceu uma luz, vai dizer quando ele começa o ministério dele, ele vai para onde? Aonde ele quer que ele comece? No mar da Galileia. Né, e viu ali raiar a luz, né, que ele andava à sombra da morte, né, viu raiar a luz, terra de Zebulão, de Naftali, né, terra que era desprezada, que vivia à sombra da morte, viu raiar a luz. E quem é essa luz? Era Cristo. É onde ele começou o ministério? No mar da Galileia, nessa terra de Zebulão, de Naftali. Então veio cumprindo tudo aquilo, todas as profecias. Então Mateus prova passo a passo até chegar no sermão, para provarmos que Jesus era o Emanuel. O currículo de Jesus. Ele queria mostrar, assim, ele traz uma coluna dorsal explicando passo a passo, para que não houvesse nenhum questionamento da divindade messiânica do Emanuel, que era Cristo, para não ficar dúvida do Sermão da Montanha. Como é que ele vai trazer o Sermão da Montanha se ele não provar que o autor do Sermão da Montanha era o Messias? Então ele tem essa preocupação de provar que Jesus era o Messias. E antes de trazer o Sermão da Montanha, então ele traz na narrativa dele todos os 5 pilares essenciais, né? Primeiro, o essencial, porque o povo judeu ele tinha uma preocupação muito grande da genealogia, né? Você pode ver que eles tinham uma preocupação grande em manter as suas raízes. Você é quem? Aí eu sou fulano, filho de fulano, que é filho de ciclano, tibetano e papapá. Eles trazem uma série de pessoas antepassadas, né? Então eles tinham essa preocupação. Então aí o que Mateus faz? Mateus vai lá e traz a genealogia de Jesus, filho de fulano, filho de ciclano, e vai até chegar a José, vai a Jesus. Mostra que ele é da linhagem de Davi. Para ser o Messias tinha que ser príncipe na terra. Homem, príncipe homem, teria que ser filho da descendência de Davi, porque todos os descendentes de Davi eram príncipes. Então Jesus ele nasce da linhagem de Davi. E o que é mais interessante, se você ler na outra genealogia, vai falar da genealogia de Maria. Maria também é descendente de Davi, era uma princesa também. Embora José e Maria fossem de famílias diferentes aqui, mas no tempo passado eles eram da mesma família que vai até Davi.
Entendeu? Então, tanto José como Maria era príncipe. Então, não deixa dúvida para nós que Jesus era filho de Davi. Tanto que aquele cego do Jericó, ele fala assim: Jesus, filho de Davi. Então, ele mostra, irmãos, que o Jesus, o Messias, o Emanuel, ele teria que ser da minha. Então, Mateus tem essa preocupação de trazer essa espinha dorsal para mostrar, porque senão não tinha autenticidade como mandamento. Assim, Pensando no seguinte, nessa parte, se o inimigo foi procurando uma brecha. Então, se não tivesse todo esse cumprimento na vida de Jesus, ele entrava. Colocava dúvida. Há uma falha aqui, ó. E é o meu questionamento. E aí ia ter uma divisão: é ou não é autoridade? E aí ia ter essa preocupação. Tanto é que o outro vai trazer Maria. Porque, mas então, se ele é fruto do Espírito, então José não tem ligação com ele. Então ele não é Messias, mas aí traz a genealogia de Maria. Aí o outro apóstolo traz a genealogia de Maria. Você está entendendo? Então eles têm essa preocupação. Porque naquela época o judeu nato, ele tinha isso. Ou não, ele é o Messias, mas quem que é o pai dele? É José. E José é tal, mas ele está dizendo que ele é fruto de virgindade, então eu não. E Maria, filha de quem? Ah, Maria, filha de fulano, de ciclano, de bertano, de papapá. Está entendendo como é que é a coisa? Algum momento eles vão chegar até Davi. Então assim, eles têm essa preocupação para não deixar dúvida que ele é o Emanuel, o enviado, o Messias. Então essas são as principais colunas. Porque tinha que provar isso. Antes de trazer o sermão da montanha, como é que eu vou tomar uma lei para mim se eu não tiver fundamento? De onde veio essa lei? Quem é o autor dela? É o doutor fulano de tal, mestrado na faculdade de tal, foi para a Harvard e fez não sei o que lá mais, papapá, e fala assim: o cara é o cara, né? Ele é filho de doutor fulano, que era filho de ciclano, doutor não sei da quanta. Então tem um histórico. Então as pessoas têm essa preocupação para ver. O pastor Ciel Gomes aqui, você vai ver toda a história primeiro dele. Ele traz toda a história dele, né? Teórico, pastor, teórico e etc e tal, letras e tal. Para quê? Porque não pode ser qualquer pessoa que vai trazer um estudo para toda a igreja, sobre a igreja no Brasil e no mundo. Tem que ser alguém que tenha conhecimento não só espiritual, mas também secundário, para que possa trazer um estudo tão complexo e tão profundo como esse. Então, vamos aqui, irmãos. Então, fica aí. Então, o versículo no 3 diz assim, onde que eu parei aqui, irmãos? Depois de uma grande luz, assim toda a estrutura precede o grande discurso do Sermão da Monte. Primeiro, o grande discurso do Sermão da Montanha. Primeiro, a bem-aventurança, 5, do 3 ao 12. 2, sal e luz, capítulo 5, versículo 13 ao 16. 3, Jesus é o cumprimento da lei, está lá no capítulo 5, 17 e capítulo 4, verso 8. 4, os atos de justiça, está lá no capítulo 6, 1 ao 18. 5, declarações de sabedoria, está no capítulo 6, do 19 e capítulo 7, versículo 27, como um desdobramento da narrativa messiânica do Evangelho, do evangelista Mateus. O Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus, para chamar pessoas a viver uma vida nova do reino de Deus. Então, os irmãos observar, todas as narrativas posteriormente ao Sermão da Montanha, Mateus ainda continua enfatizando a autenticidade messiânica de Jesus. Os irmãos podem ver aí, cada narrativa de Mateus, né, ele mostra aí os capítulos, os pontos específicos que Mateus traz à memória novamente
pontos exclusivos da narrativa do Sermão da Montanha, como mandamento para nós. Então é muito importante isso aí. A síntese do tópico diz assim: o Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos proféticos por Jesus Cristo e tem como público-alvo todo crente que nasceu de novo. Então, é para nós, irmãos, para todos aqueles que nasceram de novo. O Sermão da Montanha é maravilhoso. Ponto 2 diz assim: as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, makoriol, que significa felizes, né? Aí já se preocupa em trazer para nós, né, a tradução desse bem-aventurado, né? Que significa feliz. Feliz é aquele, feliz. Em vez de você colocar bem-aventurado, você pode colocar feliz, né? Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro, e nesse sentido o salmo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Assim, nas palavras do nosso Senhor, que está lá em Mateus, capítulo 1 a 11, as bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância persevera no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. Apocalipse capítulo 1, 3, 14, 13, 22, 17. Então, meus irmãos, aqui nós já falamos tudo sobre isso, que o Sermão da Montanha, ele foi criado para que nós possamos estar servindo a Deus, tivesse um norte, né? É como uma lei mesmo. Quando Deus tirou o povo do Egito para Canaã, ele saiu do Egito, no Egito tinha lei. Então lá no Egito eles tinham que cumprir as regras do faraó. Quando eles chegam no meio do deserto, eles ficaram sem saber o que fazer, porque ali não tinha lei. Eles eram um povo que não tinha rei. Tinha uma liderança que era Moisés, mas até naquele presente momento, para eles, Moisés era só um libertador que ia levar eles para a terra de Canaã e foi em Canaã. Só que em Canaã, como que eles viveriam? Como é que eles iam se organizar como uma nação? E eles precisariam de leis. Só que eles eram o quê? Agricultores, pastores e operários de construção, né? Alguns trabalhavam na olaria, fazendo tijolos, outros trabalhavam nos transportes daqueles tijolos até as construções, outros trabalhavam na construção, outros trabalhavam no pasto, com os gados, com as ovelhas, né? Outros trabalhavam nas lavouras, e tudo isso sobre leis faraônicas dos faraós. Agora eles saem debaixo dessa lei e cruzam o mar. Do outro lado do mar não existia para eles uma lei. Eles poderiam fazer o que eles quisessem. Ninguém poderia dizer assim: aqui tem uma lei. De onde veio essa lei? E aí eles não conhecem. Quando Deus chega no Sinai, Deus estabelece a lei, mas Deus também estabelece alguém para aplicar essa lei, que seria o sacerdote. Quando Cristo estabelece a igreja, para Cristo estabelecer a igreja, Cristo teria também que deixar uma lei para a igreja. E coisa que é mais engraçada, você começa a olhar hoje, irmão, na coluna dorsal das nossas leis, é que vão mudando, né, por causa dos endemoniados que vão entrando na política e vão ganhando.
E eles vão mudando tudo aquilo que é bom e colocando as coisas más lá. Mas se nós voltar um pouquinho na história aí das leis, não só brasileiras, irmãos, da lei das Américas aqui todinha, todas elas são influenciadas pela palavra. Tá? Quer ver uma coisa? Herança. Aonde vocês vê falar a primeira coisa de herança? Por exemplo, hoje morre alguém, morre um pai e a mãe, os herdeiros têm direito à herança, né? Mas na época de Faraó não era assim. Morria lá, isso era do rei. As terras eram do rei. Ninguém tinha herança. Vocês entenderam? Mas quando Deus cria o povo de Israel, o que Deus faz? Deus fala assim: se morrer o pai, o filho mais velho seria o herdeiro, e ele tomaria conta dos demais e repartiria por igual entre os seus irmãos. Mas tem uma situação que me chama muita atenção, irmãos, que era uma sociedade meio que machista, porque a cultura de Moisés era essa, era uma cultura da época, né? Então a lei dizia que o homem, aí uma família, o pai e a mãe morrem no deserto, porque saíram do Egito. Então a lei de Deus dizia assim, o castigo de Deus sobre o povo de Israel é que todos aqueles que saíram de maior do Egito morreriam no deserto. Então morre o pai e a mãe no deserto. Só que esse casal só tinha filhas, ele não tinha filho homem. Eu acho que era esse cabra mesmo. E aí as filhas fazem o quê? Elas iam ficar sem herança, porque ia passar para os irmãos dele, porque naquela época da geração em que só o homem que tinha direito. E elas fizeram o quê? O que elas fizeram? Vão ficar de braços cruzados sem herança? Vão ser escravas, servos? Vão fazer o quê? Aí elas vão até Moisés e falam para Moisés: Moisés, o nosso pai almejou tanto, lutou, foi para a guerra, venceu reinos, na esperança de entrar na terra e nos dar uma herança. E ele morre e está dizendo que nós não temos mais herança. E aí? Mas nós queremos a nossa parte, não vamos ficar sem nada. Moisés pega e busca Deus. E Deus fala que elas tinham razão. E Deus, a partir daquele momento, coloca na lei, tanto o homem quanto as mulheres tinham herança. Amém. E as nossas leis é influenciada pela lei que foi escrita lá no deserto. Vocês entenderam, irmãos? Pode ver, irmão, a maioria das leis brasileiras, não só aqui nas Américas, e alguns reinos do Ocidente, não do Oriente, porque o Oriente é velho, é antes de Cristo, e lá já existia lei, mas a maioria do mundo do Ocidente, que vieram após Cristo, tem influência cristã nas leis. A coluna dorsal das leis dos países é Bíblia. Entendeu? Então Jesus, para criar a igreja, ele tinha que criar a lei para a igreja, para regimento da igreja. De nós que vamos aderir à igreja, ao reino de Deus, teríamos que ter um norte a ser seguido. Nós não podemos tratar os nossos irmãos de qualquer maneira. Nós somos dentro da graça, né? Nós temos que ter um caráter. Então essa lei é a lei da graça. É a lei da graça, mas nós temos que ter um caráter. Um caráter Então, é a lei da graça. O caráter vem da lei da graça. Então é maravilhoso. Jesus se preocupa com esse esqueleto, né? De dar um norte para a sua igreja que ele estava implantando. Ele faz assim: eu sou a rocha, e sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela.
E aí ele cria essa coluna de leis que está aqui. É a lei da graça. É uma lei em que todos os mundos são iguais. Ninguém pode dizer, Paulo vai falar sobre isso, o pé não pode falar que ele é melhor do que a mão, e a mão não pode falar que ele é melhor do que o pé. Ele está falando do corpo de Cristo, está falando da igreja. Só ler aqui o que o senhor falou aí. Apresentasse diante de Moisés, diante de Eleazar, sacerdote, e diante do príncipe, e diante de todo o povo da porta, batendo a congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, ele não estava entre os ajudados pelo Senhor do Corá, mas morreu o seu próprio pecado, e não teve filhos, porque se tiraria o nome do nosso pai no meio da sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos concessão entre os irmãos do nosso pai. Aí no versículo 6, o versículo 5 fala que Moisés falou, levar a palavra de Deus, e o versículo 6 fala: disse o Senhor a Moisés, as filhas de Zelofehad falam o que é justo, certamente dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, para passar a elas a herança. E se torna lei a partir da lei. Números 27. E ali, essa lei, ela perpetuou em nossos meios. Até hoje existe essa lei. Você vai hoje na justiça, a lei da divisão hoje de bens, todo mundo é igual. Por causa dessa lei lá do deserto, porque antes não existia isso. E essa questão, irmãos, isso aqui é para influenciar o mundo. Se nós vivermos o sermão da montanha, nós vamos influenciar. Se nós não viver, aí, irmãos, não tem influência. Aí nós não somos nada, né? Vamos voltar aqui, irmãos. O reino de Deus e o seu caráter. Vou só ler, irmãos, agora, porque o nosso tempo é pouco. Mas nós praticamente falamos tudo aqui, assim, basicamente a introdução desse trimestre. O reino de Deus e o seu caráter. No Evangelho de Mateus identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas o que seria o reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente, né? Reino presente, agora, momento, né? De um reino futuro, né? Onde Jesus vai voltar para reinar, tá? A expressão o reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus, atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. A primeira a ser destacada dos 4 é o reino no coração. Então Deus tem que estar governando o coração do ser humano. Segundo, a chegada do reino como salvação, entendeu? Esse reino alcança aqueles que estão perdidos, vem salvando, trazendo as pessoas para a liberdade, né? Aqueles que roubavam no roubo. Então o reino de Deus chega e transforma a pessoa, né? E aí ela começa a desfrutar de tudo aquilo que é bom. A ser, igreja é a expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado, e que por isso conhece a Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão. Então nós que fazemos parte dessa igreja, eu não estou falando da igreja individual. Muita gente fala assim, eu sou igreja. Não, irmãos, aqui está falando da igreja universal, tá? Cristo, quando ele fala do reino, quando ele transmite o sermão da montanha, ele não está endereçando a igreja individual. Ele está direcionando o sermão da montanha à igreja universal, a igreja em que ele salvaria e traria para a presença dele. Então ele está falando de nós como corpo de Cristo, tá? Então isso expõe também, lógico, se não houver transformação nessa igreja pessoal, aí como diz o ditado, né, uma laranja podre no meio das outras, ou você joga ela fora, ela vai estragar um punhado ali. E aí a Bíblia vai dizer, toda vara em mim que não dá fruto, o Pai corta e joga fora. Isso fala de fruto podre, fala de vara que não dá fruto. Então toda vara, que todo crente, toda pessoa que o Espírito de Deus
traz para dentro da igreja, de uma forma ou de outra, ele é útil. Ah, aquela pessoa lá é inútil, ele senta no banco e não faz nada. Ele é útil sim, você não sabe que jeito que ele ora.